ser rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi. E aí, Herbert, tudo bem? Ao lugar de muita dor, crucificaram, pregaram suas mãos. Me ouvindo bem aí? Chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou. Ótimo. Obrigado, Israel. Porque desamparaste teu filho, Eli, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu. Vamos esperar mais um pouquinho aí, tá? O pessoal entrar. E aí a gente compartilha, troca uma ideia. E aí, Vanessinha, tudo bem? Rodrigão. Grande Éder. Oi, Maria, tudo bem? Seja bem-vinda. É o que é. Os meninos estão lá pra dentro. Tá brincando. Só mais uns minutinhos, tá, pessoal? Pra gente poder começar, esperar mais alguns irmãos entrarem aí na live. Oi, Nilva, tudo bem? Seja bem-vinda. Pode deixar que eu mando, Leia. Amém, Jesus. Oi, Tiffany. Como é que tá tudo por aí? Daviana, meu pastor Hamilton. Amém. Boa tarde, pessoal. Chico Profeta.
Bárbara, sejam bem-vindos, tá? Bom, a gente já tá aí com mais ou menos 5 minutos de live. Eu vou iniciar para a gente poder não perder muito tempo também. E a live tem aí um tempo máximo no Instagram de 1 hora. Eu acho que eu não vou usar essa 1 hora, tá? Mas eu quero trazer uma palavra que Deus realmente possa... Deus trouxe para mim, né, através de uma condição. Então eu quero primeiramente iniciar essa nossa live, esse momento de bate-papo, através de uma oração. Agradecer, Senhor, a Tua presença em nosso meio. O Senhor, declaramos que o Senhor realmente é o nosso Deus, o Senhor é capaz de suprir todas as nossas necessidades, que nós possamos entender verdadeiramente o tempo que nós estamos passando, essa situação, Senhor, que o mundo tem passado, que não é só o Brasil, que as famílias têm passado, que realmente o Senhor possa confortar o nosso coração, nos dar ânimo, nos dar entendimento e sabedoria, e declarar que eu não sou digno de trazer a Tua palavra, mas ainda assim me coloca à Tua disposição para que o Senhor possa falar através de mim para os Teus filhos, falar do Teu amor, falar da Tua vontade, falar dos Teus projetos, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde para todos aí. Bom, final de semana passado, o pastor Hamilton, a gente estava conversando e ele me convidou para trazer uma palavra aqui, né, para vocês, a palavra numa live da família. Seria eu, a Viviane, as meninas, né? A Viviane, ela tá trabalhando ainda, tá? Ela tem que sair de casa, então o horário dela, ela entra meio-dia, sai 18 horas, por isso que ela não tá aqui presente com a gente. No meu caso, eu tô trabalhando remoto, trabalho em casa, fazendo um home office. Então, eu meio que desliguei as minhas notificações, né? O meu e-mail, o WhatsApp, para a gente poder estar aqui nesse momento e compartilhando. Uma das coisas que eu falei até para o pastor Hamilton, quando ele me convidou para trazer essa palavra, convidou para a gente compartilhar na realidade, né? Não é bem uma palavra, mas é um momento de compartilhamento. Eu falei, pô, pastor, eu acho que eu não sou digno, né? Eu não tenho nem assim uma vida de oração tão ativa, eu acho que eu preciso melhorar nisso. Ele falou assim, não, mas deixa que Deus vai te usar, aproveita e busca essa semana no Senhor para saber o que Ele quer falar com as pessoas. E o que Deus falou no meu coração, e o que testifica também, é que nada melhor do que o exemplo, né? Se é nada melhor do que o exemplo, hoje eu vim falar sobre a questão do exemplo de nós, assim, e usando a minha vida, o meu exemplo hoje, da gente poder realmente avaliar o quão Deus é importante na nossa vida ou o quão Deus é urgente. Então, o tema do que eu quero compartilhar com vocês é: Deus é importante para você ou Ele é urgente para você? Então, eu separei alguns tópicos aqui, até para eu não me perder no raciocínio daquilo que tudo que Deus foi falando comigo em oração, tudo que eu fui vivenciando. E quando realmente a gente busca a Deus de todo o coração, Deus fala conosco através de várias maneiras. Eu recebi algumas mensagens que elas falavam diretamente sobre esse assunto, né? O meu irmão, por parte de pai, ele mora em Brasília, tem um Instagram, a gente quase não conversa, na verdade a gente tem pouco convívio, quase nenhum convívio, na verdade tem pouco contato, e ele postou até uma imagem que veio muito a falar comigo. Então, assim, primeiramente a questão do distanciamento, né? As coisas, o mundo hoje, ele está muito rápido. Então, assim, a gente levanta, tem que fazer as nossas atividades, a gente acaba indo trabalhar, a gente entra no nosso trabalho, a gente foca no nosso trabalho, a gente se dedica aqui. Na hora do almoço você busca um momento de relaxar, ou até às vezes na correria de resolver alguns outros assuntos que estão dentro da nossa competência. Então, por exemplo, na hora do almoço, às vezes você vai no banco, às vezes vai resolver um problema de escritório, vai olhar alguma coisa que você precisa comprar, fazer uma compra para casa. Então, a nossa vida ela é muito corrida. Quando chega em casa, a gente tem que fazer as nossas atividades de casa, né? Quando eu falo a gente, eu estou incluindo os homens também, viu? Então, você aí, maridão, que chega em casa, põe o pezão para cima e não está ajudando a esposa, tá errado. Você tem que chegar em casa e procurar saber quais são das suas obrigações dentro de casa com a sua esposa e com os seus filhos para você ajudar, né? Então, isso é uma coisa que eu prezo muito.
e não faço propaganda disso, porque eu acho que eu como marido tenho as minhas obrigações dentro do meu lar também. Então eu chego, aquela correria, né? Vou falar no meu caso, por exemplo. Então eu trabalho num grupo de concessionários, eu sou gerente de tecnologia, tenho uma equipe de mais ou menos 20 pessoas ligadas em mim diretamente. Tenho os fornecedores e ainda tenho uma equipe indireta que fica nas pontas de mais quase 20 pessoas. Então o que acontece? Nesse tempo corrido, eu chego lá, são muitos problemas para resolver, né? Já conversei muito isso, a gente trocou muita ideia, eu e o Fabão, sobre a gente trabalhar em empresa grande, a gente entende como que funciona. Então a pressão ela é grande, a resolução ela tem que ser rápida, e aí vai passando o tempo, quando você vê já está na hora de ir embora. Chegou em casa, você tem as suas atividades de casa, né? E você acaba fazendo muito trabalho, resolvendo algumas coisas dentro de casa. Quando você senta para você dar uma relaxada, você vai buscar outros meios de descansar, que seria entretenimento. Então, assim, um dos entretenimentos que tem roubado muito o nosso tempo são as redes sociais, WhatsApp, Instagram, né? Enfim, uma série de outros. Então, o que acontece? A rotina da gente começa a mudar. E essa rotina é que traz e que atrapalha a nossa vivência e o nosso experimentar do que Deus tem para as nossas vidas. Por exemplo, antes eu era uma pessoa de oração, onde eu tinha uma rotina de oração diária. Aí a partir de um momento eu comecei pela correria, eu comecei a orar deitado. Então eu deitava para dormir, fazia minha oração, e aí chegou um momento que nem deitado mais eu estava orando, né? Eu não estava buscando ao Senhor da forma como eu deveria. E aí chega a hora de dormir, a gente coloca as meninas para dormir, ora com as meninas, muitas vezes até ora, elas oram, mas a gente não procura orar junto com elas, uma falha que estava acontecendo comigo. E aí, na hora de dormir, a gente deita, eu estou conversando com a Viviane sobre algum outro assunto, e por ali a gente vira, acaba dormindo e não falou, né? Então, passou mais um dia, a gente não falou com Deus, não quis saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, assim, por que eu estou compartilhando isso? Porque eu acho que na mesma situação em que eu estou, muitas pessoas também estão. Alguns de vocês podem passar por essa situação. E a gente nega muito, assim, uma coisa que o ser humano faz é negar o problema ou negar a necessidade de ajuda. E aí, muitas vezes, se faz passar por uma pessoa que tem vida de oração, que está legal, que está bem, mas na realidade não está bem, né? E essa é uma realidade. Lá em Mateus, então eu anotei aqui, capítulo 6, nos versículos de 24 a 34, ele fala que ninguém pode servir a dois senhores. Especificamente no versículo 24, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então no final do versículo ele cita realmente aqui, não podereis servir a Deus e às riquezas. Então o que seriam essas riquezas? Seriam bens materiais? Não, não necessariamente. A gente confunde muito e acha que essas riquezas que a palavra fala aqui são de bens materiais. É carro, casa, qualquer outra coisa que eu possa comprar. Na realidade, tudo aquilo que satisfaz o seu ego, tudo aquilo que você acha que é importante, ele passa a ser uma riqueza sua. E essa riqueza ela pode tirar a sua atenção daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, muitas vezes, pequenas coisas que nós temos em casa, ou coisas, ou algo que a gente tem, que possa se tornar importante, ela se torna uma riqueza. E essa riqueza, ela compete com o Senhor. E isso não pode acontecer, porque Deus tem que vir em primeiro lugar. Então, eu refleti muito isso nos últimos dias, entendendo que, por mais atarefado que eu esteja, por mais atribulações que a gente tenha, por mais ocupação que tenha, eu preciso criar uma rotina e separar um momento do meu dia para que eu possa ter o meu momento com Cristo, para que eu possa ter o meu momento com o Senhor, ler da palavra, entender do que a palavra quer falar ao meu coração. E isso não precisa ser só comigo, isso precisa ser com todos nós. Semana passada eu estava trocando de canal, assistindo alguns filmes, e aí me deparei com o filme de Deus Não Está Morto, né, versão 2. Eu já tinha assistido o filme e eu sou alguém que eu não tenho problema, né, apesar de estar falando para vocês dessa necessidade, dessa falha de não estar buscando em oração constantemente, eu não tenho um desânimo por parte de acreditar que Deus não esteja fazendo algo na minha vida, ou estar revoltado com Deus ou com Cristo. Não tem nada a ver, tá? Não é isso.
Mas eu entendo que Deus é dono de tudo, né? Eu entendo que eu dependo dele, ele é o Senhor da minha vida. Mas às vezes, em alguns momentos, eu estava refletindo sobre isso. Graças a Deus, a gente tem uma vida muito boa, né? A vida que Deus nos dá para mim, para minhas filhas não têm doença, minha esposa também, a gente não tem nenhum tipo de enfermidade, né? Temos 2 bons trabalhos, a gente trabalha, nós somos bem reconhecidos na empresa que a gente trabalha, nós temos uma certa referência, as meninas estudam bem, acompanham, têm boas amizades. Então, se eu olhar muito bem a fundo, eu não estou achando muito problema na minha vida, né? E aí tem uma parte do filme que eu achei muito interessante, que um filho está visitando a mãe que está com Alzheimer. E aí a mãe sempre foi cristã, né? Sempre pregou, sempre orou dentro de casa. E aí ele senta para visitar ela lá, em algum dado momento ele fala, olha, que situação, hein, mãe, que a senhora chegou? Porque orou a vida inteira, falou que Deus existe, hoje a senhora está aqui, não sabe o próprio nome, não lembra de nada, e nem eu que tenho buscado a Deus, eu estou bem, né? Ele no filme lá mostrava que ele tinha um carrão, uma vida muito boa, por sinal. Mostrava que ele é uma pessoa com um poder aquisitivo alto, né? E aí a mãe dele não estava lúcida, estava parada, de repente ela liberou uma frase que disse o seguinte, mais ou menos assim, que muitas das vezes o diabo faz com que a sua vida se torne tranquila para que você não possa recorrer a Deus. Então, na hora eu falei assim, caramba, né? Que choque. Será que realmente eu preciso chegar a um ponto de buscar a Deus e colocar Deus como algo importante na minha vida todos os dias? Ou será que eu vou ter que chegar ao ponto de fazer com que Deus seja uma urgência, né? Ou seja, só quando algo estiver ruim, só quando algo não estiver bom, quando eu passar por uma enfermidade ou por uma situação muito delicada, que eu vou ter que recorrer a Deus. E isso é importantíssimo. A gente tem essa necessidade de entender o que ele é importante e o que é urgente. Porque o urgente é aquilo que era importante e você não deu atenção. Então, muitas vezes, Deus se torna urgente nas vidas das pessoas porque elas não dão importância no dia a dia para Deus, não buscam a Deus diariamente, não buscam a Deus para poder satisfazer, para entender e satisfazer a vontade de Deus. E aí, um belo dia, quando as coisas apertam, quando vem uma enfermidade, quando você perde algo, ou você é roubado, ou você está sendo caluniado, aí de repente Deus se torna urgência, porque naquele momento você quer que Deus resolva os seus problemas. Mas o que você precisava realmente, o que eu preciso realmente, é entender que Deus é um Deus de processo. E se Ele é um Deus de processo, à medida que eu vou vivendo a palavra de Deus, eu vou entendendo tudo aquilo que Ele tem colocado sobre a minha vida, inclusive os momentos de dificuldade. Mas se eu não entendo isso, e se eu não busco a palavra de Deus, quando a dificuldade vem, eu quero Deus como urgência, eu não entendo por que as coisas têm acontecido. Então é necessário a gente reconhecer, às vezes, o desânimo, essa ociosidade, essa falta de importância, para poder realmente entender. E quais são as causas dela, né? Eu disse um pouco antes aí sobre, no momento que a gente tira para descansar, a gente acaba se distraindo demais com redes sociais. Eu tomei uma atitude essa semana. Eu peguei o meu celular, peguei a minha... O Facebook já tem um tempo que eu abandonei praticamente, eu tenho uma conta, mas eu quase não entro, porque a forma como o Facebook estava trabalhando já não estava achando legal. Deixei minha conta ativa porque o Facebook tem duas coisas que são interessantes. Uma são grupos de discussão, às vezes você precisa buscar um assunto específico, que às vezes está um grupo de discussão, e o marketplace que vende produtos lá usados, que às vezes é interessante a gente pesquisar por lá para ter uma ideia de preço, se você estiver buscando vender ou comprar por lá. Fora isso, eu já perdi total interesse no Facebook. Mas no meu Instagram, eu tinha algumas contas de vídeos, piadas, nada que realmente contribuía na minha vida. Então eu fiz uma limpeza no meu Instagram. Então os pastores que eu sigo, as igrejas, eu mantive. Tudo aquilo que me traz, que traz distração, eu tirei. Tudo aquilo que traz distração, eu tirei do meu Instagram. Porque se existe um momento que eu for para o meu momento de lazer ou de descanso da cabeça, porque o trabalho me exige muitas vezes tá um tempo assim cobrando, acompanhando, lidando com algumas situações mais críticas.
Quando eu for no meu descanso, se eu for mexendo no Instagram, que lá tem coisas que possam me abençoar. Então, assim, uma das coisas que eu peguei nos últimos dias, eu peguei ministrações, peguei live já gravadas, né, de outros pastores que puderam acrescentar na minha vida. Então, essa é uma atitude que a gente precisa tomar. Reconhecer, né, primeiro esse estado de ociosidade, de repente não dar importância para a palavra de Deus, não dar importância para o momento que a gente tem que tirar para poder orar ao Senhor, entender quais são as causas, né, e assim, quais são os hábitos que a gente tem. Então, uma das coisas que eu mudei no meu hábito foi isso. Outra também, que tinha um aplicativo que eu tinha instalado que às vezes tomava meu tempo, que era o TikTok. Muita gente hoje tem instalado. Eu conheci o TikTok, na realidade, através até de uma publicação de um dos amigos da igreja. Fez um vídeo com a filha, muito legal. Só que depois que eu instalei, eu vi que tinha outras coisas que não contribuíam. Ele é legal por um momento, mas ele tira muito a sua atenção. Também fui lá, desinstalei, excluí. Então, assim, eu estou fazendo limpa na minha vida daquilo que me tira da atenção de Deus. Essa é a realidade. Então, a gente tem que mudar os nossos hábitos. E se a mudança desses hábitos ainda assim não for suficiente, procure ajuda. É isso que a gente precisa fazer. Então, só para você ter uma ideia, eu coloquei aqui um tópico que chama hábito e iniciativa. Não só a mudança de hábito ela vai resolver essa situação, se você não tiver iniciativa. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Há um tempo atrás, eu coloquei meu celular para despertar todos os dias à noite, 21 horas, para que eu pudesse ter um momento de oração. Todos os dias. O que acontecia? O celular despertava, muitas vezes eu estava ocupado com alguma outra coisa em casa, geralmente, na maioria das vezes, preparando alguma coisa na cozinha, ajudando a Viviane, ou as tarefas domésticas mesmo, ou preparando as meninas para ir deitar. Na maioria das vezes, ou eu prorrogava o lembrete e não acabava não orando, ou eu dava um end no lembrete, ou às vezes eu estava tão longe que às vezes a Eloá, minha filha mais velha, avisava: pai, tá tocando aqui, ó, o lembrete, oração, não pode encerrar aí que eu vou olhar depois. E acabava que eu não fazia, simplesmente não fazia. Então assim, eu estava tentando criar um hábito, mas eu não estava cumprindo. Se eu não tiver a iniciativa, ou seja, a partir daquele momento eu tenho que parar tudo que eu estiver fazendo, entender que aquilo é importante para a minha vida, e aí sim eu vou tirar alguns minutos de oração, uns minutos de leitura. Então isso é muito importante. Então, vou dar um exemplo. Quando você tem um compromisso na vida que é importante, vou falar aqui, por exemplo, pagar a água, pagar a luz, pagar a escola dos nossos filhos, isso é importante, né? Só que se você esquece ou você deixa de pagar a sua energia, a sua água, igual já aconteceu comigo aqui que eu esqueci uma vez, a pessoa vem, né, o pessoal da Saneago lá vem e corta a sua água. Cortou a água, a partir desse momento, principalmente se você não tiver caixa d'água, aqui até eu tenho, mas ainda assim faz falta, isso é um problema muito grande, porque aí se torna uma emergência, aí se torna uma urgência, você quer resolver logo, você corre, puxa, as faturas estão em aberto, de repente você está numa situação que você não tem dinheiro, você tem que sair pedindo dinheiro emprestado para alguém, você vai lá e liga, paga um valor até maior porque tem que fazer o religamento de urgência. Então assim, imagina a situação de quem tem criança em casa, recém-nascido, passar por isso. Assim, é muito desconfortante. E as mesmas coisas acontecem no reino de Deus. Se você não dá importância para a palavra de Deus, se você não dá importância para um relacionamento com Cristo, vai chegar um momento que você vai não entender, vai buscar a Deus como emergência, e aí você quer tudo de última hora, você quer que tudo seja feito naquele momento, e não é bem assim. Então o hábito, ele precisa ser criado e você precisa ter iniciativa. E o que esse hábito vai fazer? Vai fazer com que a gente possa ler a palavra e estar mais perto de Deus. Porque a gente já conhece, assim, todos vocês devem conhecer no mínimo alguma pessoa que ela, quando você olha e fala, cara, fulano é muito parecido com o pai dele. É incrível como eles têm semelhança, até no jeito de falar, no jeito de agir, na forma de pensar. Isso ocorre porque o filho vê no pai a forma dele agir. E ele aprende através do relacionamento. Então nós só podemos aprender com Deus e com Cristo como ser igual a Cristo, né? Ou seja, espelhar o que Cristo é, à medida que a gente se relaciona com Ele, todos os dias. Não é um dia sim, um dia não, um dia talvez, mas tem que ser um relacionamento diário. E isso vai fazer com que a gente possa se aproximar e aprender mais de Deus. Então, os nossos filhos, eles aprendem conosco através da nossa convivência. Da mesma forma, a gente aprende e a gente entende, a gente se aproxima e a gente fica mais parecido com Deus
quando a gente tem um relacionamento diário. E isso é muito importante, porque no meu trabalho, por exemplo, eu tenho o meu diretor e tenho os meus pares, outros gerentes que eu conheço, e eu tento sempre pegar dessas pessoas o melhor que elas têm, sempre o melhor que elas têm. Então eu faço um filtro disso. Mas aí a palavra de Deus, ela é bem clara, numa parte do texto que diz o seguinte, que Jesus ele não gosta do morno, né? Vamos dizer assim. Que se realmente você ou é frio ou é quente. Se você for morno, ele vai te vomitar. Então, ou seja, ou você é parecido ou não é parecido nessa situação. Porque quando eu olho para Cristo e eu tento pegar dele as melhores práticas, igual eu falei dos meus colegas de trabalho, das pessoas que eu conheço, eu sempre analiso e falo assim, não, deixa eu ver o que essa pessoa contribui na minha vida, que tipo de atitudes que ela tem que eu posso aprender com ela. Com Cristo são todas as atitudes. São todas as atitudes, não são parte das atitudes. Cristo é 100%, Cristo é tudo, Ele é sabedoria, Ele é amor, Ele é perdão. Então com Cristo eu consigo pegar tudo. Então ou você é tudo e aprende tudo com Cristo, ou você não aprende nada. Porque não tem como ser meio termo, porque Cristo não é meio termo. Cristo não é 50%. Cristo é um todo, Ele não é uma parte. Então isso é muito importante que a gente possa entender. E principalmente, né, falar do amor à palavra de Deus. O Salmo, lá em 119, é um salmo muito grande, então eu cheguei a ler ele ontem, em alguns momentos ele é repetitivo em algumas falas, eu sugiro que vocês leiam, né? É muito importante que vocês leiam o Salmo 119, para vocês entenderem o tanto que o salmista fala da palavra de Deus, do amor à palavra de Deus. Então eu separei até alguns versículos aqui que me chamou a atenção, que ele diz o seguinte, ó, anunciarei aos reis as tuas ordens e não ficarei envergonhado. Os teus mandamentos me trazem alegria, pois eu os amo. Ou seja, eu vou falar de Deus para todo mundo, seja governador, prefeito, seja líder, seja o meu diretor, seja o presidente da empresa, e eu não vou envergonhar. Eu não vou envergonhar porque essa palavra que eu carrego comigo, ela é alegria, ela me dá esperança, ela me dá orgulho de falar isso. Então ele diz também assim, tem um outro versículo que fala, fico muito revoltado quando vejo os maus quebrando a tua lei. Então, ou seja, se alguém fala de Cristo, se alguém fala da palavra sagrada, se alguém desdenha a vontade de Cristo, o salmista também fala que ele não gosta, que ele fica revoltado com isso. E a gente tem que ter essa mesma atitude, a gente não pode aceitar que as pessoas possam denegrir a imagem de Deus, denegrir a imagem de Cristo, principalmente sem conhecer a palavra, sem fundamento. São essas pessoas que precisam receber a ministração, precisam receber do amor de Deus. Fala aqui também que o meu dever nesta vida é este, obedecer os teus mandamentos. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho, prometo obedecer as tuas leis. Então assim, é maravilhoso, gente, é maravilhoso ver o salmista falar da palavra. Ele fala que, principalmente essa aqui me tocou bastante, porque é um ponto que me chama a atenção, que diz, tenho pensado na minha maneira de agir, prometo seguir os teus ensinamentos. Então me chama muita atenção para isso, porque é exatamente o que eu tenho refletido nos últimos dias, que eu tenho pensado na minha maneira de agir, do quão eu quero colocar Deus como importante na minha vida e prometer realmente seguir os ensinamentos, ler a palavra, discernir na vontade do Senhor. E aí, como eu falei lá atrás, que muitas das vezes a gente deixa de tratar Deus como importante e trata Ele como urgente, um dos versículos diz o seguinte, foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. A tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Então, para algumas pessoas, muitas vezes, acaba que se ela não for castigada, não receber um castigo de propósito, ou alguma situação que ela vai passar pela vida para ela poder voltar o seu coração a Deus, para ela poder buscar a Deus verdadeiramente, se ela não passar por isso, realmente às vezes ela não vai acordar. Então, é muito melhor a gente viver o que Deus tem para nós dia a dia, buscar realmente aquilo que Deus quer para nossas vidas, e vivenciar isso no dia a dia, porque é algo maravilhoso que Deus tem guardado para todos nós, e a gente poder entender, por exemplo, esse momento de pandemia que está acontecendo. Então, assim, para cada um existe uma necessidade, uma situação diferente. Muitas das vezes todo mundo está numa situação de confinado, mas eu, por exemplo, estou confinado, mas eu continuo trabalhando
igual, talvez até mais do que eu estava trabalhando, porque eu trabalho home office, eu trabalho conectado lá na Saga. Às 8 horas da manhã, toda a minha equipe, toda não, porque a gente está com a equipe reduzida, então isso faz com que eu também possa fazer mais trabalhos operacionais. Então a minha equipe está mais ou menos 50% reduzida, alguns estão com suspensão de contrato, outros com horas reduzidas. E, ou seja, eu levanto pela manhã, a minha rotina não mudou muito, eu faço café da manhã, conecto lá na Saga, faço algumas reuniões, participo de algumas reuniões via internet, né? A gente faz via videoconferência, falo com a minha equipe. Quando dá o horário de almoço, eu dou uma pausa, aí eu ajudo as meninas aqui, coloco almoço para as meninas, a gente almoça junto. Depois eu volto novamente próximo das 2 horas e aí vou até as 18, 19 horas, depende do que a gente tem que caminhar. Então a minha realidade ela é diferente de alguns demais. Para outros, podem estar em casa muitas vezes com um contrato suspenso, ou às vezes já foram até desligados. Então, assim, tá sem perspectiva, tá em casa sem fazer nada, vamos dizer assim, tá aguardando para ver o que vai acontecer. E muitas das vezes está usando tempo para outras coisas, não está buscando a Deus verdadeiramente para entender o que Deus quer na vida dessas pessoas. E eu, assim, me puxei a minha orelha porque mesmo não mudando a minha rotina, eu poderia ou pensar nessa situação de que, bom, se a minha rotina não mudou, eu não estou tendo tempo, eu não vou ter tempo ainda de buscar a Deus. Pelo contrário, que é algo que me envergonha e que eu quero realmente buscar a Deus e conseguir encaixar um momento, e estou encaixando momentos da minha vida para poder fazer a leitura da palavra, buscar aquilo que Deus quer para a minha vida, porque aí sim eu vou entender verdadeiramente o meu propósito, tudo aquilo que realmente Deus quer falar comigo. E aí sim, independente de pandemia, quando a pandemia acabar, quando as coisas voltarem ao normal, eu não vou ter mudado, na realidade eu vou ter crescido espiritualmente através dessas minhas atitudes, né? E agora existem ganhos, por exemplo, hoje eu consigo almoçar com as minhas filhas sentado na mesa todos os dias, coisa que eu não consigo quando eu estou trabalhando, né? Então assim, a gente compartilha de muito mais momentos, então isso é maravilhoso. E uma parte que toca muito, assim, a palavra de Deus, ela é espada, né? Então a gente conhece muito pela palavra de Deus ser conhecida como uma espada. Então assim, a espada ela é justamente para atacar as nossas dificuldades, atacar aquilo que tem nos afligido, né? E a espada também ela serve como defesa. Mas a espada, a palavra ela é justamente espada porque ela confronta, né? Ela traz confronto à nossa vida. Ela mostra, ela aponta aquilo que nós precisamos mudar, ela aponta o caminho correto que nós devemos caminhar. Porque diferentemente, se a espada não fosse afiada ao ponto de poder tratar os nossos problemas e tirar fora aquilo que nos afasta de Deus, diferente disso, a palavra não seria espada, ela seria travesseiro, para eu poder encostar minha cabeça e ele deleitar, ficar tranquilo, né? E não refletir nos meus erros, ou seja, um lugar de descanso sem que eu pudesse continuar nas mesmas consequências, algo que não surtisse efeito na nossa vida. Então a espada, a palavra ela é espada por isso, porque realmente ela confronta, ela tem que trazer confronto, ela tem que mostrar onde a gente tem que caminhar, aonde a gente é errado, né? A forma como a gente trata e caminha com a palavra de Deus. E lá em Efésios 5:14 ela diz o seguinte, a palavra de Deus: desperta, ó tu que dormes, né? Levante-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Então essa palavra ela fala e falou muito comigo essa semana, porque eu preciso levantar realmente dentre os mortos, dentro daqueles que estão parados, daqueles que não estão buscando a Deus todos os dias veementemente, que não estão colocando Deus como importante, mas que estão aguardando Deus se tornar urgência e buscar a Deus. E lá em Levíticos 6:13 fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E esse altar somos nós. Então muitos, assim como eu, poderiam estar com essa chama não apagada, mas bem fraca, sabe? Assim, deixando ser sobrecarregada, ou seja, uma chama que estaria coberta por uma série de outros afazeres, série de outras atitudes que pode tirar sua atenção daquilo que Deus quer para a sua vida. Assim como eu focava muito no trabalho, foco muito no trabalho, é algo que eu preciso melhorar, né? Mas eu foco muito no trabalho, foco muito nas atividades de casa. Então, na realidade, a gente tem que fazer diferente. Tem que fazer diferente. A gente tem que entender que as coisas de Deus têm que ser primazia, tem que ser primícia.
Um outro testemunho meu é o seguinte, principalmente de questão de atitude. Eu estou ajudando agora a igreja, né, na parte financeira, então desde o início do ano eu estou acompanhando dízimos, ofertas, estou lá para auxiliar. E no ano passado eu sou uma pessoa que sempre ofertei, né, mas dizimar nem sempre, eu vou ser bem sincero, nem sempre dizimei. A partir do momento que eu entrei na parte financeira da igreja e comecei a ajudar e que eu vi a realidade que a igreja passa, eu realmente me compadeci e falei assim, cara, eu preciso, não tem como, sabe, assim, primeiro que eu vi a necessidade, né, eu vi que realmente quando Deus fala que nós devemos honrar a Ele através do tempo nas nossas ofertas e primícias, é algo que realmente faz uma diferença muito grande, principalmente no último mês que eu vi quantas pessoas a gente pôde ajudar, né, com cesta básica, uma série de ajuda que a igreja pôde contribuir. E aí eu peguei e fiz um compromisso de passar a dar o meu dízimo, além das minhas ofertas, todo mês. Só que a minha despesa com a minha receita estava casadinha. Então, quando eu desse o meu dízimo, provavelmente eu ficaria negativo, né? Todos os meses. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Todos os meses, eu tenho dado a minha primícia, né? O meu dízimo. E isso não tem faltado nada aqui em casa, não mudou nada na realidade do meu cenário. O que mudou é que realmente as minhas despesas com a minha receita todas se encaixam e chega no final do mês eu consigo passar o mês tranquilamente sem poder recorrer a um empréstimo, recorrer a nada. Nada. Então assim, eu vi que realmente a atitude que eu tomei perante a essa parte financeira de poder contribuir, realmente poder dizimar, se tornar algo como hábito, fez com que Deus pudesse agir sobre a minha vida. Então, quanto mais eu puder buscar em oração, em jejum, em leitura da palavra, em conhecimento, em discernimento, muito mais Deus tem para eu poder oferecer. Então, assim, uma das coisas também que me motivou é que quando eu vi que pessoas que ganham muito menos que eu não deixavam de dar os seus dízimos, as suas ofertas, isso é importantíssimo, sabe? Assim, então, as pessoas que serviram de exemplo na minha vida e que me fizeram refletir. Então, isso é maravilhoso. E assim, uma outra história, eu acho que eu não estou esquecendo de nada, mas assim, uma história para poder encerrar um pouco do que eu estou trazendo para vocês, é um vídeo que eu vi que ele complementa e que eu achei bem legal. É um professor que entra na sala de aula, ele leva um pote vazio e aí ele pergunta para os alunos o seguinte, esse pote está cheio ou está vazio? Aí todo mundo fala, bom, está vazio. Aí ele vai lá e pega um monte de bolas de ping-pong e coloca dentro do pote. Aí ele pergunta, e agora? Todo mundo responde, tá cheio. Aí ele vai lá, pega na bolsa dele um copo cheio de pedrinhas e ele coloca as pedras. E essas pedras, elas entram entre as bolas de ping-pong. E aí ele pergunta, e agora? Tá cheio ou tá vazio? Tá cheio. Agora tá cheio. Todo mundo responde. Ele vai lá e pega um copo com areia. E ele derrama a areia e essa areia ela entra lá onde ninguém conseguiu entrar. Porque a bola de ping-pong é maior, depois veio a pedrinha um pouco menor, depois veio a areia e ocupou todo o espaço. E aí ele perguntou, e agora, tá cheio? Aí os alunos falaram, agora tá cheio, agora não cabe mais nada. Aí ele tira da bolsa uma Coca-Cola, abre e derrama lá dentro. O líquido ele consegue penetrar na areia, ele entra e toma um lugar que cabe, né, para ele poder entrar. E aí ele pergunta, agora tá cheio? Como é que tá? Aí todo mundo respondeu, bom, tá cheio, né? E aí ele explicou. As bolas de ping-pong, elas são as coisas importantes da vida, né? Então, nesse momento aqui, a gente coloca como Deus mesmo, a palavra, a leitura, a família, né? A nossa convivência na igreja, o nosso relacionamento, o nosso discipulado, são coisas importantes. As coisas pequenas, as pedras, são as coisas que são essenciais, mas não necessariamente importantes da nossa vida. E isso entra como importante também, né? Entra como necessário. E aí depois vem a areia. A areia nada mais é do que o supérfluo. Ou seja, tudo que vem depois do que é importante, do que é essencial, é aquilo que não necessariamente tem necessidade nesse momento. Mas é algo que a gente acaba recebendo, né? Então o que acontece? Para vocês entenderem. Ele colocou a bola grande, né? Ou seja, as coisas importantes, depois as pedrinhas, as coisas essenciais, e depois a areia, que são as coisas bobas ou supérfluas. E se ele tivesse começado pela areia?
Se ele tivesse enchido todo o pote de areia, ele não ia conseguir colocar as bolas de ping-pong, que são as coisas importantes, ele não ia conseguir colocar as pedras, que são as coisas essenciais. Então, é muito importante a gente entender o que nós devemos priorizar. E Deus, Cristo, é prioridade na nossa vida. Porque se nós priorizamos, ele pega o primeiro espaço. O resto, a gente deixa que Deus resolve. A palavra de Deus mesmo fala que a gente não precisa andar ansioso, preocupado com coisa alguma, com nada. Porque, se, como diz, as aves do céu que voam, né, e nem se preocupam, e ele as veste, assim como o lírio do campo, a gente vai preocupar para quê? Entendeu? Então a gente precisa colocar realmente Deus neste lugar, voltar verdadeiramente o nosso coração para Cristo, né? Voltar o nosso coração para a oração, porque se a gente pega as coisas que não interessam, que são bobas, que são a areia, e colocam lá, realmente vai tomar espaço daquilo que é o espaço que Deus faria na nossa vida, daquele momento que a gente precisa entender. E aí um dos alunos até perguntou, professor, e a Coca-Cola, né? Ele falou, a Coca-Cola é o seguinte, a Coca-Cola é para você entender que por mais ocupado que você esteja, ainda sobra tempo para você ter comunhão com os irmãos. Ainda sobra tempo para você ter comunhão com seus amigos. Então a gente não pode esquecer dos amigos, da família, de ter um relacionamento. O relacionamento ele é muito importante. E a gente percebe isso nesse momento que a gente está passando agora. Né? Que a gente não está podendo visitar ninguém, a família que está em risco que está em classe de risco, né? Vamos dizer assim, que pode de repente pegar o Covid-19 e parar num hospital, ter uma situação um pouco mais complicada. A gente não consegue visitar. Então, realmente é algo bem complicado. Né? E para poder encerrar tudo isso que eu estou falando, do que Deus realmente é importante, ou se Ele é urgência na sua vida, existe uma frase que eu vi, né, que eu trouxe para nós aqui, que ela diz o seguinte: tem coisa que não é monte, campanha ou propósito, ela é decisão. Então, muitas vezes você ou está fraco na fé, ou está em dúvida, ou não tem buscado a Deus, ou está frio, está dando importância para as outras coisas. Não adianta você achar que se você for para o monte essas coisas podem mudar, ou se você fizer uma campanha isso talvez vai mudar, ou se realmente você acha, ou você tem dúvida se aquilo é ou não o seu propósito. Na realidade precisa de decisão. Você precisa decidir pela palavra de Deus, decidir por Cristo como Senhor e Senhor Salvador da sua vida todos os dias, né? Porque é um fogo que nós precisamos alimentar todos os dias, todos os dias. Se cada um pegar aqui e lembrar a época de quando foi convertido lá atrás, eu, por exemplo, quando eu me converti lá em 2006, aquele fogo, aquela vontade, aquele pique, se você não alimentar, ele muda com o tempo. Aquilo diminui, que é o que tem acontecido com muitas pessoas, muitas famílias, né? E eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque aqui dentro da minha casa, muitas vezes eu penso que, por exemplo, eu não vejo as minhas filhas orarem com tanta frequência e nem a minha esposa. Justamente porque eu, que sou o cabeça da casa, não ando fazendo tanto isso. E eu preciso mudar a minha atitude. Porque através da minha atitude eu tenho certeza que a minha família também vai mudar. Então, assim, para todos vocês que eu falo isso, da minha situação, do meu relacionamento, do meu exemplo, eu volto um pouco principalmente para os homens, principalmente para os chefes de família. Se você acha que a sua casa está numa situação semelhante a essa, seja você casado ou não, às vezes você é o homem de casa e mora com a sua mãe, né, mora com algum outro familiar, toma decisão, toma a frente, seja espelho, seja exemplo, que é o que nós homens precisamos ser. Nós precisamos ser exemplo dentro de casa da palavra de Deus, sacerdócio real, aquele que realmente usa a sua casa, aquele que realmente leva a tua palavra, aquele que realmente entende o discernimento, entende aquilo e ensina aquilo que Deus quer e pode realmente aplicar sobre a vida da sua família. Não adianta vocês ficar esperando que a sua família vai mudar ou que alguém da sua casa vai mudar. Ninguém muda do nada. As pessoas mudam mediante ver e enxergar mudanças nas outras pessoas. Então, eu decidi mudar as minhas atitudes, eu quero ser um cristão melhor, eu quero ser um filho de Deus que realmente tem relacionamento com Cristo todos os dias, que tem relacionamento com Deus todos os dias, que entra no íntimo do Senhor. E eu tenho certeza que meus amigos verão isso, minha casa vai ver isso, e assim a gente vai caminhar em cumplicidade, caminhar em entendimento, em sabedoria, e desfrutar do que Deus tem melhor para as nossas vidas. Amém?
Acho que todo mundo deve ter acompanhado, glória a Deus. E assim, aproveitar a oportunidade de falar um pouco aqui dos nossos desafios. Nós estamos fechados ainda, né? A gente não abriu, o conselho da igreja está reunindo para saber qual vai ser a forma, né, de que nós vamos trabalhar, mas nós precisamos ainda da ajuda dos irmãos, da contribuição, dízimos, ofertas, né? Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar, pergunta o pastor Luiz, pastor Hamilton, o José Neto. Nós passamos a conta para vocês, que vocês podem fazer o depósito. Se tiver alguma dificuldade de fazer o depósito, entre em contato com a gente providencia uma forma de poder buscar. Nesse momento que todo mundo está em casa, a gente precisa muito do apoio dos membros da igreja, tá? Nos dízimos e ofertas. A gente precisa mesmo, porque é algo que, primeiro que com esses dízimos e ofertas, a gente tem ajudado muitas pessoas dentro da nossa comunidade, pessoas dentro da nossa região, e tem também os nossos compromissos, os nossos desafios. A gente tem desafio ali de terminar a obra da nossa igreja, né? O nosso berçário, que vai ajudar muito as mamães e as crianças. Tem também um desafio que a gente tem pleiteado, que é a questão da gente investir em equipamento para a gente manter essa estrutura de live que tem acontecido aos domingos. Tudo que a gente tem hoje lá é emprestado, não é nada da igreja, né? É tudo emprestado. Então, assim, a gente tem... E essas pessoas que emprestam, na realidade, elas têm como equipamento para ofício delas, para trabalho, que é o caso do hater, né? Se surgir um trabalho para ele, logicamente ele precisa pegar quando essa pandemia começar a diminuir, né? E a gente precisa entender que as nossas lives, os nossos vídeos, os nossos cultos têm atingido muitas pessoas, muitas pessoas. Às vezes na hora ali a gente não consegue enxergar a quantidade de pessoas online, mas muitas pessoas assistem nossos cultos depois. E elas são abençoadas ricamente com as palavras que nós temos, que os nossos pastores têm proferido sobre as nossas vidas. Maravilhoso! A live que nós tivemos no sábado de casais, que o pastor Eurípides teve, nossa, bênção. Se alguém aí que é casado não assistiu, principalmente homem, tá? Principalmente homem, eu senti muita falta de muitos homens na live. É muito importante que você vá lá e assista. Importantíssimo, entendeu? Então, assim, o pastor Hamilton está falando aqui da campanha de doação das máscaras. A gente precisa também, né, ajudar com essa questão das máscaras. Então, quando a gente provavelmente liberar os cultos, talvez não vai conseguir ocupar toda a demanda, né, de todo mundo participar pela quantidade de pessoas, mas a gente vai precisar de máscaras para poder fornecer durante o culto. Então é muito importante, tá? Eu vou aproveitar aqui que eu já encerrei a palavra, eu não lembro de ter mais nenhum recado, mas aproveitar para a gente poder encerrar em oração, tá? Não sei se o pastor Hamilton quer de repente participar aí para poder dar algum recado, ou tá tudo tranquilo, pastor? Deixa eu aproveitar e colocar uma música para nós aqui. Vou aproveitar esse momento então, antes de encerrar, feche seus olhos, coloca na presença do Senhor, onde quer que você esteja, de repente, não sei se você está em casa, no trabalho, que você possa pedir a Deus que Ele lhe dê vontade, que Ele lhe dê estratégia, que Ele mude os seus hábitos. Entenda que muitas vezes é necessário que você tome a atitude, que você separe durante o seu dia um momento para você poder realmente orar com Deus, você ouvir a palavra de Deus sobre a sua vida, para que você possa entender verdadeiramente o seu propósito, que você realmente possa colocar Deus como prioridade na sua vida, que Ele seja importante, não que Ele seja urgência, que você possa recorrer a Deus todos os dias, como alguém realmente do seu convívio familiar, com quem você aprende, não como alguém que você recorre nos momentos de aflição somente.
Nós precisamos entender isso. Porque se você não faz isso, e muitas vezes Deus, se Ele quiser entrar na sua vida, Ele vai usar de outros meios para poder chamar a sua atenção. Só que Deus é um Deus do livre-arbítrio, Ele é um Deus que Ele deixa que você possa tomar essas decisões. Então Deus não vai te atrapalhar, Ele não vai entrar na sua frente, Ele não vai, de repente, bagunçar a sua vida, a não ser que você tenha um propósito muito grande sobre isso, para te chamar a atenção. É necessário que você possa reconhecer realmente Deus sobre a sua vida, buscar a Deus. Realmente você, todos os dias, a gente possa renovar a nossa esperança em Cristo, buscar aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu quero realmente ser fruto do Espírito Santo, fazer aquilo que Deus quer sobre a minha vida, que eu possa ser bênção na vida das pessoas que estão sobre o meu redor, bênção na vida dos meus irmãos. E a mesma coisa eu oro para que Deus possa fazer sobre a vida de vocês. Seja feito em nome de Jesus, que realmente nossos corações sejam tocados, possamos ser mudados, possamos ser diretos, possamos ter hábitos de relacionamento com Cristo todos os dias. Amém? Obrigado, gente. Todos tenham uma semana, um resto de semana abençoado aí, o finalzinho da semana. Amanhã nós teríamos, né, se não fosse o Covid, nosso dia da família, muito provavelmente, que amanhã é feriado. E nós não podemos organizar esse ano, né? Mas que nós possamos aproveitar esse momento com a nossa família, né? E orar pelas famílias da nossa igreja. E aí eu agradeço muito a presença de vocês aqui, que Deus possa abençoar vocês ricamente. E é isso. Obrigado, gente. Tenham todos uma tarde abençoadíssima, em nome de Jesus. Tchauzinho, obrigado aí a todos. Vou encerrar aqui.